São 4h04, hora da gente conversar com o querido Edgar Miguel, já está aqui conosco, traz para a gente aí as informações, que aliás a provocação é feita pelo Éden Duarte, né? Mas vou dar o meu abraço e seja bem-vindo, Edgar. Obrigado, Rosana, prazer estar aqui com você de novo, com todos vocês. Obrigada. Vamos lá, Éden, qual a provocação desta quarta? Bom, primeiro que nós estamos numa quarta-feira de cinzas, né? Eu estava conversando com o Edgar agora há pouco, antes de entrarmos no ar, Rosana, amigos, e é claro, meu boa tarde já desde o início para o Edgar. A gente estava conversando que normalmente o Edgar ou fez de sábado ou fez às quintas-feiras, então a gente conversou, enquanto comigo, né? A gente nunca conversou numa quarta-feira de cinzas. E para quem não é da Igreja Católica ou não entende o simbolismo deste dia, para quem é católico, primeiro que o Carnaval é também uma festa pagã, mas é o final de um tempo para o católico, que é o tempo que pode tudo, e a quarta-feira de cinzas tem o simbolismo do início da quaresma, ou seja, o tempo de preparação para a Páscoa, que é a festa mais importante do cristianismo. Mesmo porque, se não fosse pela Páscoa, ninguém saberia que Jesus Cristo é Filho de Deus, e a fé cristã leva a isso. Cristo só se torna o Cristo porque ressuscita na Páscoa. Trazendo essa mudança, a frase de hoje é o seguinte, está em Gênesis 3,19. As cinzas nos fazem lembrar, Edgar Miguel, que vamos morrer, que somos pó, e ao pó da terra voltaremos. A maior lição de humildade do que essa, Edgar? Boa tarde. Boa tarde, Éden. Fantástica a sua colocação. Você juntou bem as coisas para o momento, né? Olha, parece que esse convite à humildade não tem surtido efeito. Porque eu não sei se a gente não se convenceu, né? Eu não sei se a gente está muito distraído, muito adormecido, mas a humildade não é ainda um valor muito amplo na nossa sociedade, dentro do nosso coração, né? Eu acho que nós precisamos nos convencer, Éden, e todos, do porquê que é bom, porquê que é válido, porquê que é útil, porquê que é vantajoso ser humilde. Parece que o que está no Gênesis não tem sido suficiente, como eu insisto em dizer, né? Por que ser humilde é mais interessante do que não ser? Por que que o humilde não é exatamente valorizado pela nossa sociedade? Né? Pelo contrário, aquela pessoa impetuosa, aquela pessoa mais agressiva, ela é chamada de proativa, né? Ela é muito valorizada, né? Existem alguns cargos em empresas que você jamais, generalizando, contrataria uma pessoa humilde, né? Então, e você sabe que quando a sociedade não entende algo como valor, é porque a maioria dos componentes dessa sociedade não entende aquilo como um valor. Então, imediatamente, eu acho que a gente precisa ir para o indivíduo e se perguntar nós, cada um de nós como indivíduo, por que que a humildade não foi adequadamente compreendida a ponto de nem ser valor ainda? Acho que essa é uma boa pergunta, você não acha? Acho sim, porque a sociedade não compreende isso daí. Eu queria trazer um detalhe para também situar a nossa conversa neste momento social que nós estamos vivendo, que é do livro A República de Platão, que ele trata sobre o início de uma guerra. E ele fala do seguinte, ali é Sócrates conversando, ele fala o seguinte, alimenta-se do que é básico, procure não se alimentar do que é caro. Ou seja, não seja um vegetariano. Vamos colocar em termos mais simples para a gente entender a conversa nos dias de hoje. E por que um vegetariano? Porque o alimento das árvores está ali. Você consegue plantar e você consegue colher.
Pelo seu esforço, ou pouca gente trabalhando contigo, você consegue desenvolver o alimento para que você coma. Então, seja humilde ao se alimentar. Porque quanto mais você precisar de carne, mais gente você vai precisar. Mais espaço você vai precisar. Se todo mundo tiver o mesmo pensamento, vai chegar um momento em que aquele seu espaço não terá gente ou não terá lugar suficiente para agradar o seu luxo, para agradar o seu conforto. E aí será necessário que você vá buscar outros lugares, outros espaços, para que você consiga ter para si aquele conforto que você entende que é seu. Em resumo, se você for uma pessoa humilde, inclusive na maneira de viver, muito provavelmente você não irá fazer guerra, porque você terá aquilo que é o suficiente para a sua vida ali, perto de você. Aprender a viver com o que se tem, não tentar viver com o que está além daquilo que você tem. A humildade, neste momento, acabou. A gente viu que não teve humildade, pelo menos por parte de um governo, do governo russo, que quer a outra área, como se fosse dele, a área pela qual ele entende que historicamente já foi dele um dia. Esta questão de nós entendermos que nós viemos do pó, ao pó voltaremos, como é que passa quando a gente enfrenta uma situação dessa em que a vida ela é colocada em risco por um motivo fútil ou por poucas pessoas que decidem que aquele lugar não é mais seu, agora é meu? Como resolver essa questão e como refletir sobre essa questão da guerra, meu caro Edgar? Legal. Eu acho que você juntou no começo da conversa dois elementos muito importantes. Diante da filosofia católica ou cristã, o Cristo ressuscitou. O que ele quis dizer? Ele demonstrou que nós temos vida eterna, é isso? Sim. Muito bem. Então, podemos concluir, então, pergunto eu, que se a vida é um bem extremamente precioso, existe um valor maior ainda, que é unânime, que é de todos, que é a vida eterna. Isso, no meu entendimento, vem relativizar um pouquinho que a questão da vida física, ela é muito importante, mas ela não é tudo, parece-me. Então, quando ele diz que do pó vieste, ao pó voltará, significa, entendo eu, que ele está se referindo à transitoriedade da vida aqui, do corpo, porque nós, como seres, como filhos de Deus, não somos pó. Temos um valor intrínseco, somos filhos de um Criador, segundo essa filosofia. Isso não pode ser considerado pouco. Aliás, isso é muitíssimo. E eu penso que isso é muito banalizado. Aliás, eu nem sei se o povo acredita nisso. Nem sei. Porque a maioria de nós não agimos como se fôssemos eternos. Não agimos preocupado com aquilo que não vai virar pó. Então, a humildade aí entra nessa questão, falando do que tem valor e do que não tem. Falando daquilo que nós devemos ir atrás, daquilo que nós nunca vamos perder, que é aquilo que a gente acumula dentro de nós, né? Então, a questão da guerra, apesar de ela atacar principalmente a questão da vida humana, ela ataca alguma coisa que, de uma forma ou de outra, virará pó. O que é gravíssimo numa guerra, né? Talvez, além desse ponto, que eu já estou colocando com uma certa relatividade, é as transformações que ela faz, que ela promove na vida das pessoas, né? Exigindo que essas pessoas consigam se adaptar de tal forma que mude tudo. Por exemplo, nós temos quase 1 milhão de pessoas que saíram da Ucrânia. Isso é quase uma morte, porque elas deixaram tudo para trás. Saíram com a roupa do corpo. Na morte, nem isso. Nem isso. Então, é uma situação que promove um enorme aprendizado, Éden. Um enorme aprendizado. E é possível, desejo eu, que essas 1.000 pessoas assimilem que existem coisas de muito valor que devem ser lutadas e outras coisas que devem, tranquilamente.
serem deixadas para trás. Uma questão relativa à tradição da Quaresma, durante muito tempo, hoje pouco em uso, mas durante muito tempo foi uma questão relativa muito forte no catolicismo brasileiro, foi a questão do jejum. Às sextas-feiras da Quaresma não se comia carne. À sexta-feira da Paixão não se comia carne, não se ligava à televisão. Eu vivi com a minha avó. Então estou trazendo as minhas memórias de infância de todas as restrições que a gente tinha que fazer durante a Quaresma na igreja. E entre elas, as restrições, para que a gente lembrasse que nosso corpo é falível e que nós temos que fortalecer o espírito, não dar valor às funções do corpo, mas sim às questões relativas à alma, como você mesmo disse, que a vida é eterna, seguindo nessa mesma esteira da Quaresma, a gente fala de jejum. Hoje eu recebi um texto dito, como informação do Papa Francisco, que ele traz alguns jejuns que devem ser feitos na Quaresma. Nenhum deles relativo à alimentação. No momento em que a gente sofre uma crise alimentar, onde muita gente não tem o que comer, é até um pecado você deixar de comer alguma coisa se você tem a oportunidade de fazê-lo, né? Mas o jejum, de algumas coisas, eu vou trazer um dos jejuns que é bastante importante nos dias de hoje, onde a gente vê essa internet, esse mundo das informações, das comunicações cada vez mais agressivo. Ele diz o seguinte, ele orienta que se jejue de palavras ofensivas e transmita apenas palavras gentis. Procurar, neste período de 40 dias, jejuar. Se eu tenho alguma palavra que é ofensiva ao meu irmão, eu jejuo, eu faço restrição, eu não uso essa palavra, e ao invés disso eu procuro uma palavra gentil para transmitir para o meu irmão. O que você acha da gente começar a converter os nossos jejuns em atitudes que sejam positivas para o nosso próximo, meu caro Edgar? Éden, o Papa Francisco é fantástico, né? Fantástico. E ele leva a questão do jejum a um alto grau. A um alto grau. Eu acho que, me corrija, o próprio Evangelho diz que não é o que entra na boca do homem que é um problema, né? Mas sim o que sai. E o Papa está citando exatamente o que pode sair. O nosso jejum precisa ser de tudo aquilo que não é bom nem para mim, nem para ninguém. É disso que eu devo criar restrições. Espontaneamente, se possível. Espontaneamente, entendendo que é bom para mim, é bom para todos, é bom para o mundo. Porque, voltando à questão da guerra, a guerra maior se cria por conta de milhões de pequenas guerras dentro do nosso coração e dos nossos lares. Não é porque um quer, mas porque um contexto vai criando isso, semeando ao longo do tempo minúsculas guerras que se somam, né? Então, eu apoio amplamente que a gente reflita sobre a questão do jejum, né? Porque autoimpor-se restrições com critério, com bom senso, respeitando a natureza, é um bem que a gente faz a nós mesmos, né? E, inclusive, fortalece um músculo entre aspas aí, que é pouquíssimo utilizado por nós, chamado vontade. A vontade anda bem frouxa, inclusive, bem relaxada, né? Porque você sabe que a satisfação de todos os nossos desejos destrói a nossa força de vontade, não é? Então o jejum, que não deve ser feito só na Quaresma, mas o tempo todo, o jejum das bobagens, poxa, a gente deve fazer sempre. Bendito o Papa Francisco. Eu concordo, Edgar, Éden, eu concordo também, acho muito bacana o posicionamento do Papa, e inclusive alguns padres até orientam a gente, né, em relação ao jejum, mas as pessoas mais velhas, assim, de mais idade, por exemplo, elas deixam sim de comer carne durante toda a Quaresma, né? A minha mãe, por exemplo, já fez essa intenção às quartas e sextas-feiras, e a gente respeita, porque
porque é uma tradição, né, que vem de anos e principalmente em relação às pessoas que têm um pouco mais de idade. E o que importa realmente é isso, não é aquilo que entra pela nossa boca, mas aquilo que sai da nossa boca. Então a gente tomar muito cuidado em relação àquilo que a gente fala para o outro, da maneira como a gente age com o outro, né, Edgar? E tem um outro ponto que eu queria colocar aqui, se você enxerga que há esse entendimento hoje, né, por parte das pessoas, quando a gente fala Cristo morreu crucificado para a remissão dos nossos pecados. Você acha que as pessoas hoje, elas acreditam nisso? Elas agem de forma como se acreditassem nisso, Edgar? Eu acho que poucos de nós, viu, Rosana? Poucos de nós refletimos sobre isso. Eu penso que a maioria de nós, sobre quase todas as questões, vive no automático, né? Vive num... como diz o outro, né? Vivem da barriga para baixo, né? Com as necessidades básicas, na busca de necessidades básicas e nada mais, né? Refletimos pouco, entendemos pouco, estudamos pouco, e nesse tipo de plantação a gente colhe muito pouco também. E por isso que muitas das nossas vidas são vidas tristes, vidas depressivas, vidas pobres. Vazias, no sentido né? dos valores, vazias, exatamente. E eu gosto muito, vocês já me viram falar aqui, a vida é nossa responsabilidade, né? Eu tenho, o que eu dou para a vida, eu tenho. É lei que quem planta arroz, colhe arroz, né? Então, se a minha vida não está boa, eu preciso pensar o que eu estou plantando. E se eu quero mudá-la, é só que a partir de hoje eu plante algo diferente, né? É simples assim, no final das contas. Voltando lá no início da conversa, do tema, né, que o Éden colocou sobre humildade. Eu entendo humildade, o contrário da humildade, ambição e arrogância, Edgar? Eu acho que a ambição e a arrogância são derivados de não termos humildade, sabe? Uhum. A gente falava há pouco que a humildade é muito pouco compreendida. A minha ideia de humildade não é uma pessoa simples, sem instrução e sem conhecimento, como diz o vulgo popular. Certo. Né? A pessoa humilde é aquela pessoa que sabe o que sabe e sabe o que não sabe. E ela percebe que o tanto que ela não sabe é tão gigantescamente grande que ela se sente obrigada a se dobrar diante dessa grandeza que ela desconhece. E aí ela percebe que ela é grande também, mas nada sabe. E por isso precisa caminhar sem prepotência, sem orgulho, sem nunca jamais pisar em ninguém. Por quê? Porque ainda nada sabe. Né? Detalhe importante. Eu gosto muito da frase que diz o seguinte: saber e não fazer é ainda não saber. Então, esse negócio da gente ler um monte de livro, ou ler livro durante 30 anos, não quer dizer quase nada. Uhum. Quer dizer, no máximo, que eu tomei ciência do que está ali. Mas eu só sei se faço. Por isso, nós sabemos bem pouco. Exato, é como a Bíblia, né, Edgar? Muita gente anda com a Bíblia embaixo do braço, vai às missas, aos cultos e prega, né? Prega a doutrina, mas não pratica. Né? Para mim é isso. Quando eu leio um livro, eu sei o que eu sei, eu tenho conhecimento, não pratico e não passo para o outro, eu também não tenho humildade, né? Exatamente, exatamente. Por isso que só sabe quem faz. Né? Porque quando você faz, é indiscutível que você sabe. Mais algum questionamento, Éden? Bom, para encerrar, trazendo uma passagem de Marco Aurélio, que trazia uma frase sempre quando ele voltava de uma batalha: Memento mori, lembre-se que um dia você vai morrer. Qual é o tesouro que você vai deixar para o seu semelhante? Qual é o tesouro que você vai deixar no coração do seu próximo?
Esse deve ser o maior orgulho que algum humilde pode ter no coração. É isso que eu queria trazer só, porque agradecer Edgar Miguel demais pela essa participação, viu, Rosana? Foi muito bom mesmo, o doutor José Zonta aqui elogiando, Rosana, maravilhosas colocações do Edgar e do Éden, adorei ouvir, quem deixa tudo para trás é uma quase morte. Samuel Ferreira, o que contamina o homem não é o que entra na boca, né, citando aí o que a gente já falou aqui, mas o que sai da boca, isso é que o contamina o homem. Obrigada, Edgar Miguel, por mais uma participação, abração para você, fica com Deus, viu? Abraço a todos, muita luz, gente. Obrigado. Amém, tchau.